E Que pessoal, bom, que então bom. vamos dar início à live aqui. Quem quiser participar pode fazer algumas perguntas. Primeiro eu vou me apresentar e depois o doutor Pedro vai se apresentar. Meu nome é Gustavo Pascoal, eu sou advogado e professor nessa área trabalhista e hoje eu atuo mais nessa área do direito do trabalho, mas esse tema eu acho relevante para que, né, já que a gente está falando aqui de evolução pessoal e profissional, isso também envolve aí esse serviço de gestão, né? Quando as empresas contratam alguém, dão oportunidade para as pessoas e também aquela relação do ambiente de trabalho, né? Que os empregados estão vivendo no dia a dia. Muitos não são felizes, outros são. Então eu fico parando para pensar às vezes, por que uns são, outros não? O que diferencia uma pessoa da outra? E quais as ferramentas que a empresa poderia ter ali para conseguir oferecer as oportunidades para quem realmente tem essa valorização pelo serviço que tem, que trabalha com vontade mesmo e não por obrigação. Que eu acho que essa que foi a visão que eu encontrei para achar esse tema aqui. E eu queria que o Dr. Pedro Lucas se apresentasse também, por favor. Oi, boa noite. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, viu? É sempre uma honra a parceria profissional com você. São vários anos de parceria, amizade que a gente vem construindo aí. Meu nome é Pedro Lucas Souza. Eu sou advogado também, master coach, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito tributário e empreendedor, né? Eu sempre advoguei, mas sempre tive outros vieses de atuação e eu entendo muito o que você estava falando sobre a questão da importância da realização no trabalho, a realização profissional e pessoal, ela é intimamente ligada, né? Nossa vida, por mais que nós tenhamos diversos papéis em cada momento, é muito importante que a gente possa atuar de maneira congruente, que a gente consiga se realizar profissionalmente, para que a gente consiga atingir, escolher ser feliz diariamente. Então, gostei muito do tema, foi muito pertinente e exatamente por isso que eu aceitei o convite de muito bom grado. Ah, ok. Pode. Então, doutor Pedro, como eu disse a você, eu sou professor no curso de Direito e eu dou aula no 10º período. Eu acho muito engraçado fazer a seguinte pergunta lá, né? E agora, o curso terminou. O que você pretende fazer? E no início do curso eu vejo que muitas pessoas estão empolgadas, né, com várias oportunidades. Uns querem ser delegados, juízes, promotores, advogados, enfim. E vai chegando ao final do curso, as pessoas nem sempre se decidiram. Alguns estão na dúvida, uns nunca fizeram estágio nas áreas que pretendem atuar. E eu já vi mais. Eu já vi pessoas que criam uma expectativa enorme diante de uma profissão e de repente, quando começam a praticar, não é nada daquilo que elas esperavam. Ou seja, era um sonho que ela tinha, mas na prática ela viu que não era aquele sonho que ela tinha. A realidade era outra. Então, por conta disso, eu vejo que muitas pessoas ficam frustradas, né? Ficam assim, nossa, e agora, né? Como que eu vou achar minha profissão? O que que eu faço agora? E tal, e de repente começa a exercer uma atividade nada a ver e se torna uma pessoa infeliz. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago nessa live, doutor Pedro, é como essa pessoa pode se encontrar é, diante da sua profissão, que de fato ela nasceu para isso, para exercer a sua profissão feliz. Ir para o trabalho assim com aquela vontade, com aquela dedicação, com aquele pensamento de dar o melhor de si, com aquela sensação que está em um momento de lazer, entendeu? Eu queria que você explicasse qual o caminho que essa pessoa tem que observar para tentar buscar essa felicidade pessoal e profissional. Bom, vamos lá, vamos começando. Com certeza, encontrar o seu talento e poder viver disso é algo que muitas pessoas sonham e nem todos conseguem. Eu vejo isso muito nas sessões de coaching, nos meus clientes.
e com certeza é algo muito importante, é uma busca diária minha, acredito que sua também, né? E o que eu acho muito interessante nisso tudo, e assim, sem querer dar uma resposta clichê, mas já sendo nesse sentido, é que o autoconhecimento é elementar para que você possa escolher a sua caminhada. No entanto, encontrar o prazer no trabalho talvez não seja tão simples, porque as pessoas não querem se definir de maneira clara e objetiva. O que eu quero dizer com isso? Que antes de mais nada, quem quer qualquer coisa para resolver suas necessidades momentâneas ou as necessidades imediatas, acaba esbarrando nesse problema da frustração. Porque quando a gente está na faculdade, o que você foi relatando, a gente sonha realmente, né? Mas entre o sonho e a realidade existe ação. Existe aquele momento que a gente tem que arregaçar as mangas e construir nossos sonhos passo a passo. Então, antes de mais nada, autoconhecimento e se dar aquela sensação do teste, né? Se eu quero, por exemplo, durante a faculdade, a gente tem, a de direito principalmente, tem o viés do concurso público ou a carreira privada e etc. Mas muitas pessoas sonham com aquilo e não se dispõem a viver aquilo em alguns momentos para sentir na prática o que é realmente importante. Então, a gente, quando debatia esse tema, né, uma das perguntas que a gente conversou foi: é possível ser feliz no trabalho? Eu acho que, na verdade, assim, é inaceitável não ser feliz no seu trabalho. E eu tenho buscado isso aí desde os meus 20 e poucos anos e tenho conseguido ser feliz no dia a dia, porque eu escolho ser feliz diariamente. Então, muitas pessoas ligam o trabalho, né? Tem gente, quando você procura na internet, está lá, trabalho vem de tortura, instrumento de tortura, enquanto, na verdade, para mim, trabalho é sentimento de utilidade. Utilidade social, mas utilidade para nós mesmos. Porque é quando nós estamos em movimento que nós somos capazes de evoluir e de aproveitar a vida de fato. Então, quando você fala ir para o trabalho para me sentir num momento de lazer, isso só vai acontecer quando a pessoa começar a entender, primeiro, quem ela é e o que realmente a satisfaz, né? E como ferramentas para a gente encontrar isso, a gente pode citar o teste vocacional, que muitas pessoas já ouviram falar, que pode e deve ser, né? Só pode e deve ser aplicado por psicólogo, testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia também, isso é muito importante deixar claro. E nós temos no corpo também diversas outras ferramentas que possibilitam a pessoa se encontrar nesse momento. Então, entendendo que o trabalho é utilidade pública, né? Utilidade social, desculpa, é você se sentir útil, deve ser sim prazeroso. Eu cito aqui, por exemplo, o teste de perfil comportamental, em que a pessoa é capaz de definir para ela mesma, que às vezes a gente tem várias sensações no dia a dia trabalhando, que a gente não consegue entendê-la de maneira clara. Então, a pessoa com teste de perfil comportamental, ela pode perceber, por exemplo, se ela é mais ou menos racional, se ela é mais, vamos dizer assim, se ela é mais apta a aceitar ou não desafios. E isso é científico, e são anos e anos de estudo que possibilitam a pessoa ter essa resposta. Não é pegar e definir a vida da pessoa para ela, é ela se entender para que assim ela possa se encontrar e curtir o dia a dia, curtir trabalhar assim como nós curtimos esses momentos de trabalho, mas que traz a sensação de lazer para a gente, né? Ah, sim, bacana. Inclusive sobre esse teste aí, né? Eu já tive a oportunidade de fazer com você lá no seu escritório e foi interessante que a gente costuma verificar algumas habilidades que a gente tem e outras que a gente não tem. E como ser humano, a gente acaba. Eu chamei esse teste seu de alinhamento e balanceamento. Eu não sei se você lembra, foi de teste comportamental, não foi? Esse que eu fiz lá na sessão de coach? Comportamental, exatamente. Isso. Eu achei bem interessante que foi algo que eu comecei a me encontrar melhor e algo que você me fez enxergar de uma certa forma que eu não tinha ainda essa visão.
E é claro, né, como ser humano, a ideia é evoluir sempre. E, inclusive sobre isso, doutor Pedro, eu queria te perguntar sobre as pessoas que ainda não se encontraram, elas estão levando com a barriga. Sabe aquela pessoa assim que está no emprego e não pede demissão porque acha que não vai achar nada melhor, mas reclama da vida todos os dias? Vai dormir e fala: amanhã eu tenho que voltar para aquela bosta de trabalho, amanhã eu tenho que encarar aquele pessoal que eu não gosto, amanhã eu tenho que fazer tudo de novo só para ganhar meu salário no próximo mês. Esse tipo de pessoa que vai deixando o tempo passar e ainda não se descobriu. Você acabou de falar de algumas ferramentas ali. Mas qual que seria a melhor opção para ele? Como que ele iria em busca assim desse sonho de ser feliz na sua profissão? Porque se ele está infeliz, eu entendo que o melhor caminho é pedir demissão e ir em busca dessa vocação que ele tem. Eu vejo que os empresários hoje, muitos são vistos como o mal da história, mas ele também está ali dando sangue para a empresa dele dar certo, para ele conseguir pagar todo mundo, para ele conseguir dar as oportunidades para quem de fato merece. E essas pessoas que estão ali, né, naquela assim, vai, não vai, não peço demissão, então tentando fazer aquele acordo, o que você teria a dizer para essas pessoas que ainda não se encontraram, vamos dizer assim, e ainda reclama da vida? Olha, eu acho que o que eu diria de pronto é que essa pessoa não tolere mais a vida que ela vem levando. Porque realmente a gente entra no hábito, né? Essa pessoa ela está no hábito negativo de reclamar e não produzir, é simples assim. Agora, isso não é fácil de ser desvinculado. Seria muito simples eu falar que para com isso, vai procurar uma ajuda profissional. Só que, na verdade, nós sabemos que a nossa vida tem diversos fatores que influenciam nela. Então, o primeiro ponto é entender o que não tolerar mais na vida dela, né? Entender também o outro lado da moeda, respeitar o próximo, igual você falou, empresário, empreendedor, ele não está ali vivendo uma vida tranquila, sem problemas, ele está investindo tempo, dinheiro, suor para que aquilo aconteça. Eu acho que o respeito ao outro também é muito importante nesses momentos. Agora, o que eu tenho para dizer para essa pessoa especificadamente é que há tempo para tudo e com o planejamento certo, nós podemos sim conseguir alinhar, trazer congruência. O que, que eu sinto? Que muitas dessas pessoas, na verdade, não têm a congruência da vida pessoal e profissional. Eles querem coisas na vida pessoal que não são condizentes com a vida profissional que ele leva. E saber balancear isso é muito importante para que a pessoa se desenvolva e consiga gerar os resultados que ela tem interesse. Então, primeiro ponto, tem que haver congruência entre vida profissional e pessoal. Você tem que entender o impacto do trabalho. A gente passa aí, no mínimo, 8 horas por dia trabalhando. Quem empreende 12, 14 horas por dia tranquilamente, né? Nós já tivemos essa oportunidade aí juntos, inclusive. Mas se não houvesse congruência nas nossas vidas, a gente não escolheria estar lá trabalhando. Então, o sacrifício ele muda de face nesse momento. Quando você traz congruência da sua vida pessoal para a vida profissional, o sacrifício ele passa a ser escolhido. A gente não sofre tanto para abrir mão de algumas coisas, nem mesmo do lazer. E essas pessoas eu vejo que sofrem muito por isso, sentem que estão sempre perdendo a vida, enquanto na verdade elas estão construindo, não é verdade? Então, como que eu vou encontrar o meu talento e investir na minha vida profissional para que eu consiga ser feliz e possa escolher diariamente ser feliz, né? Uma pergunta que eu faço é simples: qual que é o seu diferencial competitivo? O que você sente que faz bem, seja em uma área da vida, no esporte, por exemplo, que te traz uma diferença das demais pessoas que você conhece? E começa a replicar isso para o outro lado da sua vida, começa a utilizar isso ao seu favor, que você vai ter experiências favoráveis, né? Resultados melhores, e a partir daí você vai se encontrando. Não existe receita de bolo
para a nossa vida, mas existe sim a vontade de nos encontrarmos e ser felizes trabalhando, não é verdade? E, Certo. claro, a gente tem que também ser realista nesse momento, porque não adianta pensar, "Ah, eu quero ser feliz assim", mas isso vai te proporcionar os resultados que você precisa, porque sem dinheiro a gente morre de fome, né, Marco? A gente está aí no mercado capitalista, então a gente tem que sim valorizar a meritocracia, desculpe, e os resultados. Então, sim, olha, eu faço. Meu diferencial competitivo, por exemplo, é a organização. Como que eu vou trazer isso para a minha vida profissional e, a partir daí, gerar resultado para a minha empresa ou para o meu empregador? Porque é muito fácil eu falar que sou organizado, mas sou organizado só na minha casa. Então, o Aham. convite que eu faço para as pessoas é que realmente olhem para si, entenda o seu diferencial, que seja em outra área da vida, e comece a aplicar. Nada supera a experiência. Claro que a gente tem a instrução e tudo mais. E o que é o problema de quem permanece inerte, quem permanece com esse hábito negativo de só reclamar e não se desenvolver? Essa pessoa não chega à excelência. Ele não consegue, ele evolui até certo ponto, a gente vai falar disso mais para frente, mas é, ele não consegue evoluir o necessário para ser bem-sucedido e ficar tranquilo, entendeu? Eu acho que esse ponto de vista é muito importante quando se fala de felicidade profissional e pessoal. Então, pegue algo em que você é feliz e replique no profissional ou vice-versa, para que sua vida comece a ser mais congruente. Eu acho que essa seria a principal dica que eu dou para as pessoas aí, para poder se encontrarem sem uma fórmula mágica, mas vivendo e vivenciando e sentindo na pele o que é ser feliz e o que é buscar a felicidade. Muito bom, doutor Pedro. Isso aí. Mais uma aula aí para nós, do mestre doutor Pedro. Cara, cheguei a arrepiar aqui, mas é o seguinte. O que eu observo na prática também, doutor Pedro, é que as pessoas elas ligam o dinheiro literalmente à felicidade. Teve pessoas que já chegaram em mim e falaram assim, mas por que que o senhor não estuda para ser juiz? Você é uma pessoa inteligente e tal, por que que você não vai em busca para ser um juiz? Eu falei, mas você me perguntou se eu sou feliz sendo advogado? Eu acho que por que que eu teria que ser juiz para ser feliz? Ou ser um delegado para ser juiz? As pessoas, às vezes, elas ligam essas profissões de status, né, que a sociedade, de uma certa forma, admira e que, de fato, a gente sabe que eles ganham super bem, com a felicidade. E, na prática, eu costumo lidar com pessoas humildes aqui no escritório, atendo vários empregados e vejo que muitos empregados humildes são super felizes. A pessoa senta aqui, bate o maior papo, me conta as coisas que eles fazem no dia a dia, com a família, no final de semana. Muitos me mandam fotos aqui, fazem grupos e eu vejo que o pessoal se diverte, né? E eu já tive também contatos com pessoas bem-sucedidas que já é um pessoal mais reservado, é um outro tipo de diversão. Mas aonde que eu quero chegar aqui? O dinheiro é fundamental para a pessoa ser feliz profissionalmente, ou isso é um mero detalhe que vai vindo com essa evolução dela como pessoa e como profissional? O que, que você tem a dizer sobre isso? Dinheiro é tudo ou não? Meu amigo, você me lembrou de um livro muito importante. Eu quero deixar claro aqui, eu acho que a gente tem que falar de maneira prática e sem demagogia. Sim, dinheiro é muito importante no mundo em que nós vivemos. A diferença é como eu lido com o dinheiro na minha vida. Tem um livro que chama Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que ele fala o seguinte: ele fala que o principal problema das pessoas é que elas lidam com o dinheiro como uma solução imediata para os problemas, enquanto, na verdade, ela é uma solução imediata. O que que isso quer dizer? Então, voltando ao que a gente estava falando, dinheiro é sim muito importante, mas ele não pode ser primordial. Dentro do seu planejamento, né?
você tem que entender a importância dele, tem que querer ganhar dinheiro, tem que basear isso, né? Tem que levar isso em consideração no seu planejamento, mas isso não pode ser o foco principal do seu trabalho. É isso que eu quero dizer, ou seja, o dinheiro é pensado no longo prazo. A gente tem que atender um cliente para solucionar o problema dele, né? Tanto eu no coach, empreendendo nos meus outros negócios, ou no direito, você, né? A gente tem que atender ele com a intenção de solucionar o problema, levando em consideração o dinheiro que isso vai levar. Mas quais são nossos valores profissionais? Quais são nossos valores da vida, né? Eu acho que, e levando até a Dolores, perguntou aqui, falou de duas empresas no mesmo ramo, uma vende bem e a outra não, né? Eu acho que um dos pontos principais e que eu falo com os empreendedores é essa questão dos valores e princípios de uma empresa, entendeu? A empresa que vende bem, muito provavelmente, ela acredita no produto que ela vende e ela tem os valores culturais da empresa muito bem definidos. E isso permite que a venda aconteça de maneira natural, sem que seja forçada. Um dos pontos principais do tem em consideração o lugar os seus valores. É aí que as pessoas perdem, a meu ver, e começam a ser infelizes e querer buscar só o dinheiro. Então, o que eu estou querendo dizer disso tudo é busque primeiro os seus valores e leve o dinheiro em consideração. Nesse caminho, a congruência que eu falei no começo da nossa conversa, a vida pessoal e profissional fica muito mais alinhada. E o prazer em trabalhar é genuíno. E quer saber, automaticamente você vende mais, melhor e tem mais resultados. Fez sentido isso que eu te falei, meu amigo? Demais, demais, com certeza. Boa dica aí sobre leitura, né? Quem quer evoluir um pouco como pessoa, é interessante ler esses livros, né? Para a gente continuar evoluindo. Eu queria também agradecer o elogio aí da minha ex-aluna Cici, que é a Sinara, não é? Acho que ela foi minha aluna no último período e hoje é advogada, já encontrei com ela e é uma pessoa muito bacana. Obrigado aí por estar assistindo. E, doutor Pedro, eu vejo que na vida, assim, a gente está falando aqui de profissões como advogado, promotores e outras aqui, mas eu vejo que como evolução pessoal, a gente já não começa naquele cargo que a gente sonhou, né? Geralmente a gente começa embaixo para ir subindo a escadinha, né? É aquela história, a gente não chega já sentando na janela. Eu lembro que quando eu iniciei meu primeiro trabalho, eu era motorista de uma caminhonete D20, para quem conhece aí, eu entregava marmitas nas obras e tal. E eu fiquei lembrando das profissões que eu já passei. Depois disso eu fui para um departamento de compras, aprender a fazer compras. Depois disso eu participei um pouco de um departamento financeiro. Depois tive a oportunidade de fazer estágios em 3 escritórios para finalmente chegar onde eu queria, que seria ser advogado e, né, por uma questão que eu diria assim, que a vida me levou, acabei virando professor. A parte de professor já não estava nos meus planos, mas onde que eu quero chegar aqui nesta live? Que em cada profissão e função que eu exerci na vida, eu pude aproveitar algo que evoluiu na minha pessoa. Por exemplo, como entregador, eu conheci muitas pessoas, eu pude conhecer muito bem a região de Goiânia interior, porque eu andava demais em Goiânia. Então, assim, hoje eu consigo fazer trajetos que muitas pessoas aí só andam no Google Maps só com a minha cabeça mesmo. Então, isso para mim é uma evolução que eu tirei dessa profissão. Além disso, como departamento financeiro, eu tive esse contato com agendamento de contas, de serviços bancários, de cheques, notas promissórias. Então, isso tudo, eu estou citando que a gente, às vezes, passa por nossas vidas e a gente vai gerando uma certa experiência e com isso a gente vai evoluindo. E no final das contas, eu acho que
essa evolução que a gente passa a ter profissional, ela vai, de uma certa forma, somando para a gente ser uma pessoa melhor, né? Se a gente fizer por onde, se a gente demonstrar interesse em realmente aprender e, de fato, praticar isso posteriormente na nossa vida, né? Porque o que eu queria deixar claro aqui é que a gente já não chega sentando na janela, né? Por exemplo, eu gosto muito de direito de trabalho, mas adivinha qual foi a primeira oportunidade que eu tive para ser professor? Foi Qual? como professor de prática, não foi como professor de direito de trabalho. Depois disso surgiu uma vaga de direito constitucional. Eu fiquei imaginando, nossa, será que eu vou dar aula de direito constitucional? Não era algo que eu estava assim previsto na minha vida, mas foi algo que eu tive que encarar, né, para finalmente sentar na janela, entre aspas, que seria onde eu queria, que seriam as disciplinas de direito do trabalho. E hoje eu me sinto uma pessoa assim, feliz, tá? Com os estágios, por exemplo, que eu fiz. Eu pude perceber que em cada escritório tinha coisas que eu admirava e coisas que eu não admirava. Então, quando eu fui montar meu escritório, eu fui selecionando ali as coisas que eu mais achava interessante em cada procedimento de trabalho interno ali para aproveitar na minha carreira, tá? Então, assim, eu queria deixar claro aí para quem está assistindo que a cada oportunidade que aparece na nossa vida, às vezes a gente tem que encarar até para superar esses desafios que estão por vir, de uma certa forma aprender, porque a gente nunca chega, né, já de imediato na profissão que a gente almeja. Você pensa Claro. parecido comigo ou você tem algo a complementar sobre isso? Não, com certeza. Uma das coisas que eu falo sempre em planejamento de carreira, antes de mais nada, só agradecer a um amigo meu, Wesley Costa, do Tocantins, está aí acompanhando a gente. Rapaz bom, trabalha com contabilidade em várias prefeituras do Tocantins, um grande amigo. Obrigado, Wesley. O que eu acho importante nessa questão? Eu falo muito, muito nos processos de coaching voltados para a carreira da questão da clareza, de você entender e aceitar o estado em que se encontra naquele momento na sua trajetória profissional. Porque uma trajetória profissional, ela não é linear, igual você falou. Você começa, às vezes, em outras profissões e a vida vai te apresentando oportunidades, você cria outras oportunidades para que você possa buscar. Isso você só é capaz de criar as oportunidades certas que vão te fazer feliz se você tiver clareza de quem você é e criar metas realistas, porém ousadas. Eu acho que veio muito a calhar no que você quis dizer, porque só quando você tem a clareza de quem é e o que quer da sua vida que você abraça as oportunidades que vêm fantasiadas de trabalho árduo. E talvez um trabalho que não seja tão congruente naquele momento. Mas quando você tem uma visão ampla, né, uma visão macro, quando você é capaz, eu chamo isso de técnica do drone, a gente falou sobre isso também no processo de coaching, não sei se você lembra, que é parar um pouco, se ver por cima no lugar em que você se encontra naquele momento, e aqui a gente está falando de profissão, então no momento, na trajetória profissional, só assim você abraça essas oportunidades e é capaz de ser feliz, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, mais uma vez, a partir daí, o sacrifício é menos doloroso. Trabalhar com o que se gosta não necessariamente significa fazer aquilo o dia inteiro, mas Bacana. significa trabalhar com a visão acurada, vamos dizer assim, com a flecha bem mirada para o que você quer naquele dia, do resultado do dia, da semana, do mês. E isso é muito importante. Você faz só o que você quer, por exemplo, hoje, atualmente? Claro que não. Eu, particularmente, quando eu faço um recurso de revista, eu já não estou gostando mais. Eu falo, não, vou passar para o advogado tal. Algumas audiências, aquelas iniciais, assim, que você vai lá só para saber que não tem acordo, eu já não gosto tanto, mas a gente vai, né? É Então, assim, claro, faz e parte. de ser feliz na hora que você está indo fazer aquilo, porque você entende a importância disso para sua carreira, não é verdade? Sim, claro, faz parte de uma construção, né? A gente não faz só o que gosta, né? A gente faz aquilo que ajuda a construir a nossa carreira
de uma forma mais sólida, né? Mais, uma coisa mais certa, né? Que a pessoa que te contrata ali vai confiar no que você faz, né? E, E doutor qual é Pedro, o eu vejo... resultado disso? Oh, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Qual o E qual resultado que é o disso? resultado desse empenho que você tem em nome da sua carreira? Traz bons ou maus resultados? Não, com certeza. Inclusive, quando eu vou, eu sinto uma coisa na profissão de advogado. Quando alguém nos contrata e a gente delega isso para outra pessoa, quem nos contrata não gosta muito, porque acha que a gente está fazendo descaso e tal, que não está tão dando tanta importância ao caso dele, etc. Mas a gente tenta explicar na prática que a nossa agenda, na verdade, ela é feita pelo Poder Judiciário, né? São os juízes que escolhem lá os dias das audiências, das sessões de julgamentos. E quando eu vou e eu tenho a oportunidade de ir, eu me sinto muito bem. Eu acho que a pessoa também fica mais feliz em me ver, saber que eu estou cuidando mais de perto. Eu gosto muito daquele contato próximo que a gente agora não está tendo com as pessoas, né? A gente não pode nem abraçar mais os amigos, não pode dar um beijo, agora o cumprimento é com um murrinho assim. Então, eu estou inclusive sentindo falta disso, mas eu entendo que é sempre Imagina um resultado isso. positivo. Tá E, certo. doutor Pedro, eu vejo que na nossa sociedade, cada pessoa nasceu para fazer uma coisa. E dependente se a pessoa, às vezes, fez um curso superior ou não, ou de fato exerce uma profissão que ganha lá um salário mínimo, que é uma pessoa que, né, faz uma limpeza de um banheiro, faz uma comida em um restaurante, é um motorista, enfim, são milhares de profissões e que a gente precisa disso, né? Se as pessoas fossem focar só em profissões de status e que ganham super bem ali, né, essas profissões, eu acho que a gente não conseguiria ter uma sociedade como a gente tem hoje. Então, é até engraçado, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo, porque, né, as pessoas vão se encontrando em várias profissões, e não é porque às vezes a pessoa, como eu disse no início dessa live, ganha menos, que ela vai ser menos feliz do que uma pessoa que está ganhando super bem. E eu disse que eu iria comentar isso com você na live, que se o dinheiro fosse tudo, não existiria milionário com depressão, se matando aí, pulando de prédio, né, querendo cortar os pulsos, aquela história toda que a gente vê aí no dia a dia. Então é muito importante que essa pessoa saiba gastar esse dinheiro quando tem e quando não tem, que dê valor nas coisas simples da vida. Eu gosto muito de dar aula sobre o salário mínimo, que aí sempre tem alguém na sala, mas isso aí não dá para fazer nada. Eu costumo escrever lá no quadro alguns detalhes lá que eu acabo mostrando que se a pessoa for econômica, ela ainda consegue sobreviver. Um salário mínimo e ainda dá seu jeito. Que você não lembra aí da época que a gente era estagiário e Opa! vivia lá com 600, 700 reais por mês? E vivíamos bem, né? Vivíamos bem. E tem uma máxima no coaching que eu costumo muito dizer nas sessões, que o importante não é o que se tem, mas o que nós fazemos com o que nós temos. Isso é a arte de viver. É muito importante. E levando em consideração ainda o mundo globalizado no qual nos encontramos atualmente, hoje em dia qualquer profissão ela pode sim ser desenvolvida e dar mais dinheiro. Então você deu o exemplo auxiliar de limpeza. Se ele for capaz de desenvolver a excelência naquela função, ele consegue planejar a carreira dele, quem sabe ter o próprio negócio e se desenvolver. A questão é, qual que é a disposição de pagar o preço? Porque Aham. todos nós temos um preço para viver nossas vidas, assim como nós tínhamos nosso preço para curtir a vida do estagiário, não é verdade? Então, quais são os preços que você está disposto a pagar para se desenvolver e para escolher ser feliz diariamente? Aí, doutor Pedro, eu acho que você já está falando de uma pessoa mais gananciosa, né? Aquela pessoa assim, que ela, entre aspas, é feliz com o que tem, mas ela quer algo a mais. Ela tá com aquela visão assim: eu já sou bom demais no que eu faço, eu já não consigo aprender mais nada.
né? E isso às vezes passa pela nossa cabeça, né? O negócio aqui já está maçante, eu já sei fazer tudo, eu não consigo aprender mais nada. Aí esse tipo de pessoa, eles costumam ter essa visão já um pouco além do empregado, né? Porque quando a pessoa tem a visão de empregado, ele está preocupado ali em cumprir a jornada dele, né? Fazer as coisas de acordo com o que foi combinado com o seu empregador e, né, depois que ele vai embora ali, ele tem todo o seu planejamento de vida e financeiro de acordo com o que ele ganha. Né? Eu costumo Claro, falar nas claro. minhas aulas que a gente gasta de acordo com o que a gente ganha. Ou seja, se você pegar uma pessoa que ganha 20 mil reais e mostrar para ele 100 reais, ele vai achar que aquilo ali é R$ 1. Mas se você mostrar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai falar que ficou rico, se ganhou 100 reais. Né? E cada um vai utilizar esse dinheiro de uma forma, você pode ter certeza. Né? Claro. Os planejamentos de vida começam a ser outros, né? E aí, quanto mais ganancioso e assim, mais, eu diria, esperançoso a pessoa for, mais ela vai evoluindo, né? Igual esse exemplo que você deu aí, é perfeito, porque essa pessoa vai atrás de cursos, vai atrás de aprender outros tipos de limpeza que ele não aprende, porque uma coisa que eu sempre falo é que se for para aprender a fazer algo, aprenda com excelência, para depois, talvez, aprender outra coisa. Isso, inclusive, foi um exemplo que você me deu na sessão de coach. Uma vez você falou para mim, Gustavo, já que você está amando advogar, seja muito bom em uma determinada área e tal, foque praticamente só nela, né? Porque esse negócio de clínico geral aí, que a gente vê na prática aí, a pessoa não costuma ser bom assim, de uma forma tão especializada como a gente às vezes se dedica a uma determinada área, uma determinada demanda. E isso eu acho que vale para praticamente todas as profissões, tá? Isso. E E isso só é capaz de existir isso, tanto a pessoa que não é tão gananciosa, a que é feliz ganhando pouco, que você falou, ela tem uma coisa que é mais importante, que é a congruência entre a vida pessoal e profissional. Ela não sonha e tem uma vida profissional diferente. Ela quer aquela vida profissional para que ela consiga usufruir das outras coisas importantes na vida pessoal dela. E não há demérito nisso. Assim como a outra pessoa quer se desenvolver e tem que se especializar para que ela atinja a excelência ou a maestria, né? naquele, naquele determinado aspecto profissional ali. E já que a gente falou aí de livros importantes, um livro que até o doutor Aguinaldo Basso, um amigo meu, conversou comigo hoje cedo pelo WhatsApp, foi o livro Maestria, do George Leonard, que ele fala muito disso, que, na verdade, a nossa vida profissional, para que a gente consiga atingir grandes resultados, ela passa mais por momentos de estabilidade do que aquele momento vertiginoso, que você está subindo, melhorando muito diariamente, várias pessoas conversando, vários resultados vindo. Se você depender disso para a sua felicidade existir, o pensamento está errado, porque nós vivemos em platôs. A gente toma uma atitude, melhora, cresce, de repente as coisas estabilizam. Nesse momento, você ajusta os processos internos, você ajusta a sua vida para que você possa dar outro passo evolutivo. Então, de cada nível para outro, tem os momentos de estabilidade, e são nesses momentos que a gente mais evolui, na verdade. Então, para a pessoa conseguir atingir a felicidade, tem que haver congruência, concorda? Porque se a gente não vai ficar sim, o tempo todo evoluindo, o tempo todo as pessoas valorizando e tudo mais, a gente tem que encontrar a felicidade em nós mesmos. E é aí que a gente volta para a questão do diferencial competitivo. O que que eu faço de tão bom em outra área da vida que não seja profissional nesse momento que eu posso trazer para a profissão? Assim você vai certo. se encontrando e trazendo essa congruência para a vida e atinge a maestria aí, passa por todos os platôs, sobe de nível, é capaz de avaliar os processos, avaliar a sua profissão como um todo. Bacana. E o que eu vejo na prática também, doutor Pedro, é que muitas pessoas, elas, às vezes, elas olham alguém e falam, nossa, o cara, né, chegou ali e tal, mas ele não imagina
o caminho, a trilha que aquele cidadão percorreu até chegar lá, os desafios que ele teve na vida, as renúncias, né? Talvez a pessoa deixou de sair à noite para fazer um curso se especializando, ela deixou de se divertir ou viajar porque tinha que dar conta do recado ali em um determinado momento da vida. Ela trabalhou às vezes 18, 16 horas aí, um certo período da vida para construir o que ela almejava, né? Pessoas que não têm tempo e arrumam um tempo. Eu gosto muito de um ditado do meu pai, que ele fala o seguinte, né? Se você não tem tempo, o que você faz da meia-noite às 5 horas da manhã? E eu começo a rir porque é um tempo que a gente sabe que a gente dorme, mas né, de vez em quando se a gente quer alguma coisa que vai assim, que é difícil conquistar, a gente às vezes dá um jeito, né? E outra coisa que meu pai fala muito, né, que não é nenhum doutrinador, mas que eu levo como evolução pessoal, que eu admiro muito meu pai, que ele costuma falar assim, rapaz, se esse problema é tão difícil assim, passa para mim aqui que eu vou resolver. Ele faz tipo um desafio, né, que a gente se sente assim desafiado. Então, peraí, né, calma que eu vou ter que dar um jeito de resolver. E a gente vai atrás, às vezes a gente até se surpreende, né, com o nosso próprio ser. Às vezes, por exemplo, a primeira aula que eu fui dar, eu lembro direitinho, eu falei, puta que pariu, né? Já vou entrar numa sala com 20 pessoas, nunca fui professor, e de repente a pessoa me chamou lá na quarta, eu tinha que dar aula na sexta. Ou seja, né? E aí, estava preparado? Eu confesso que não, mas foi um desafio. Minha primeira audiência foi um desafio, minha primeira sustentação oral foi um desafio, né? Os primeiros endereços que eu não conhecia lá quando eu comecei a dirigir, não tinha nem GPS na época, foi um desafio, né? Aqueles primeiros serviços de banco que era cheio de coisa, era um desafio. E de repente a gente se depara, ó, eu já vivenciei muita coisa, eu acho que agora eu me sinto mais preparado para a vida. Eu, eu acho que os cabelos brancos, eles começam a ser respeitados assim até por conta disso, né? A gente vai ficando mais velho, a gente ainda não aprendeu muita coisa na vida, mas a gente nunca para de aprender, a verdade é essa. Então, quanto mais velha a pessoa é, eu entendo que mais experiência de vida ela tem. E se ela foi gananciosa ou não, isso aí já é uma coisa muito, eu diria, pessoal, né? Porque isso aí já vai de pessoa para pessoa. Eu acho que a gente não pode julgar a pessoa que é menos gananciosa e, consequentemente, achar que ela é menos feliz. Mas a gente tem que ter aquela visão assim, já que você é ganancioso e está em busca dessa felicidade, então, meu amigo, corre atrás, porque esse negócio aí de Vambora. ficar esperando a Mega Sena cair na sua conta, o jogo do bicho te pagar 10 mil reais, ou então achar que o dinheiro cai do céu, aí eu acho que não existe milagre, não é não, doutor Pedro? Exatamente. E a história que você contou agora foi uma história de evolução e ela serve para o pessoal e para o profissional em que sentido? Se desafiar, expandir os seus limites. Eu costumo dizer no escritório que quem quer evoluir constantemente tem que aprender a expandir os seus limites e não simplesmente ultrapassá-los de uma vez por outra. Por exemplo, se eu vou para academia, nunca malhei, tá? Vamos dar um exemplo aqui do cotidiano. Nunca fui para academia, de repente eu quero ir e falo, não, agora eu vou malhar 5 vezes por semana e já bota carga e tudo mais, e simplesmente qual que é a chance disso durar por 3 anos seguidos? A não ser que tenha acontecido algo muito forte na minha vida naquele momento. É muito improvável. Agora, se a pessoa define o caminho que ela quer seguir, que é o que você contou, ó, se você quer crescer, vamos desafiar. E vai se desafiando pouco a pouco, se instruindo, praticando, dando um tempo de descanso, reavaliando aquilo e se dedicando mais e se desafiando a cada dia para expandir os seus limites, a evolução ela é mais prazerosa porque ela é consciente, a evolução é constante porque essa pessoa ela criou, lembra que eu falei quando a gente estava falando da pessoa que trabalha e não gosta do trabalho, que eu falei que ela estava com um hábito negativo de reclamar e não produzir? Quando você toma esse tipo de atitude que você relatou da sua vida, e eu presenciei junto aí, né, a gente tá junto aí desde a da época da faculdade, quando a pessoa passa a ter esse pensamento,
A evolução é saudável e constante porque ela criou o hábito positivo de querer evoluir e de se desafiar diariamente. Para de doer. Porque eu vejo muitas pessoas falando, melhorar dói, aceita. Peraí, dói até quando? E se for seu hábito melhorar sempre? Se você estiver sempre aberto a novas ideias, a entender de acordo com a trajetória que está na sua mente, com o que você almeja profissionalmente, entender o caminho daquele momento. Como a gente falou mais cedo, não é linear a trajetória, tanto profissional quanto pessoal. Então, se você cria esses hábitos positivos e não, vamos dizer assim, se aliena naquilo, né, também sempre avalia, reavalia a situação e busca melhorar, começa a doer menos a evolução, as coisas acontecem de maneira natural na sua vida profissional. E eu acredito que as grandes pessoas de sucesso conseguem aliar a felicidade ao trabalho, elas fizeram dessa maneira. Não é de uma hora para outra virada de chave. Na verdade, a virada de chave é de uma hora para outra, na mente. Mas o resultado daquilo, ele leva tempo, prática, experiência, e assim nós vamos nos direcionando e crescendo dia a dia. Porque entre pensar, falar e agir, tem um gap. E isso só acontece quando a gente se transforma realmente. E aqui, sem demagogia, a gente está falando de dia a dia, de prática, de suor, como você contou da sua história, do estágio para cá. Não é verdade? Bacana, meu amigo, é isso aí. Dinheiro não cai do céu e eu acho que essa evolução pessoal e profissional também não. Todo mundo tem que correr atrás. E hoje eu acho que com a ferramenta que existe tão evoluída como hoje que é a internet, eu acho que a pessoa ela está até sofrendo uma turbulência de conteúdos e aí ela tem até que filtrar os mais, eu diria que assim, os melhores, né, para ela não se perder com tanta informação. Porque eu confesso que, por exemplo, você vai num YouTube da vida, se você digitar lá qualquer coisa para você aprender ali, de repente tem alguém te ensinando, qualquer informação vai ter umas 10 pessoas falando sobre um determinado assunto. Então, a informação hoje ela é muito fácil, né? As pessoas, eu acho que a internet ela acaba ajudando muito quem queira evoluir, né? Tem cursos de graça, tem, por exemplo, quem me pergunta como que eu aprendi a mexer no PJE Calc hoje, eu falo, meu amigo, tem 30 vídeos lá no YouTube. Ah, onde você aprendeu a fazer cálculo trabalhista? Tem vídeos lá no YouTube. Ah, como que você pegou algumas dicas aí sobre sustentação oral? Vai ter vídeos lá no YouTube, entendeu? Então, assim, hoje é muito, né, além dos livros, que é claro que a gente tem que manter aí como uma rotina da nossa vida para a gente ir evoluindo, tá? E, Pedro, eu queria citar também uma situação aqui, agora como gestor. A gente está falando aqui muito da parte de pessoa física, né? Mas como gestor, né? Às vezes a gente se depara com empregados dedicados, outros não. Uns são mais atentos ao que você fala, outros estão no mundo da lua. Uns querem abraçar a causa da sua empresa, outros estão ali porque é a opção que eles têm. E aí é por isso que eu vejo que na prática como gestor a gente dá oportunidade para alguns e outros não, né? Que são exatamente esses que querem fazer diferença que geralmente ganham essas oportunidades. Mas a gente também não deve ficar comparando as pessoas como se todas tivessem agindo de forma igual, né? Tem essa questão Com das certeza. diversidades também, né? Mas qual que seria a dica ali que você daria aí para um gestor de empresa, né, que você tem essa especialidade, para identificar o profissional que vai ser um cargo de confiança, um supervisor ali, o famoso líder de equipe, para motivar todo mundo a produzir mais e com aquela garra, aquela força de vontade. O que você tem para nos ensinar aí? Não, vamos lá. Para fazer uma transição mais clara aí, para quem está entrando agora, Nivaldo Júnior, Gabriel, agradecer a presença deles na live. A gente estava falando que o ponto mais importante no planejamento de carreira, para que a gente consiga encontrar a felicidade e a congruência, né, na vida pessoal e profissional,
a gente tem que ter clareza de quem somos. Então, agora eu vou trazer para a empresa, tá bom? Você quer ser um bom gestor, contratar bem? Primeiro ponto, entenda seu modelo de negócio, certo? Segundo ponto, tenha claro a cultura empresarial. Essa pessoa que vai contratar, ela não tem que saber só da função, ela tem que saber muito bem da função, mas ela tem que entender do modelo de negócio, ela tem que entender da cultura empresarial, dos princípios dele como empreendedor, para que a partir daí ele vá para a função. Aí na função ele vai definir competências, habilidades e começa a direcionar os testes para aí. Mas hoje o que é muito falado é que só competência não é o bastante, mas a gente tem que entender de caráter das pessoas. E eu vejo muitos gestores aqui, e aqui eu falo sem medo, porque eu lido com isso diariamente, que tem gente que, na verdade, ele não dá devida atenção ao negócio. E ao processo de contratação, enquanto é um dos pontos mais importantes do sucesso da equipe. É ter a clareza do negócio dele, da função, para que a partir daí ele vá buscar o perfil. Eu começo por competência, trago para perto de mim, avalio princípios, valores e caráter para que a chance de turnover, né, que é a saída do meu empregado, ela seja muito menor. Eu acho que esse caminho, quando a gente parte por aí, a gente consegue contratar e não demitir. Simples assim. Muito Tem bom, muito sentido? bom. Fez sentido, é claro, né? Você, como gestor, tem que ter todas essas habilidades aí. E como o líder de equipe, ô Pedro, eu vejo que o líder, ele é uma pessoa diferente, né? Ele tem que ser aquele exemplo, né? Aquela pessoa assim que, que as pessoas admiram, que se ele cair por algum motivo ali, a equipe dele não bateu a meta, etc., ele vai ter que ter o plano B e vamos para cima. Ele vai ter que ter aquela visão mais, né, empreendedora até para motivar essa equipe. O que você teria aí de dica para esses líderes? Quais seriam as características desse líder de excelência para que, né, ele possa realmente dar exemplo? Acho que hoje, principalmente, o líder tem que ter confiança. No mercado anterior, vamos assim dizer, a hierarquia falava muito alto. No mercado globalizado em que nós vivemos, em que existe teletrabalho, existe outras coisas, o respeito ele não é mais imposto, ele é conquistado. Então, as principais características que eu vejo, isso grandes gestores, treinadores falam, é que tem que haver integridade e confiança, principalmente para que um líder consiga se destacar. E, claro, conhecimento de gestão e, acima de tudo, vamos lá, tá, como que eu vou conseguir a confiança dos meus colaboradores? Com o relacionamento interpessoal, uma comunicação assertiva. E voltando no começo da nossa conversa, sabe como que isso acontece? Conhecendo seu negócio, sua empresa, se conhecendo. Se eu tenho um perfil mais emocional, eu começo a selecionar as palavras que eu vou utilizar para o meu colaborador racional, porque às vezes aquilo não vai fazer sentido para ele. Então tem que vir com números, dados, né, para que a gente consiga chegar a um acordo. E vice-versa, se eu sou bastante racional e, na verdade, eu tenho ali, vamos dizer, um vendedor na linha de frente, eu sou um gestor que estou ali dentro cobrando resultados e administrando por planilhas, etc., mas tem um vendedor. Se eu for extremamente racional para esse cara, que está na linha de frente igual você, que gosta do contato, que gosta da emoção do dia a dia, qual que é a chance da gente ter uma comunicação e dele dar o resultado que eu quero? Eu tenho que estar disposto a ajustar o meu mundo com o dele, simples assim. E a principal habilidade do líder hoje em dia para liderar e conseguir a confiança, a meu ver, é essa. É conhecer a função, a equipe, se comunicar muito bem, estar disposto
a se comunicar muito bem, está disposto a ir para a linha de frente e dar o exemplo também, porque o líder que só fala, hoje em dia, já não funciona mais, não é verdade? Lembrei do Feedback Burger. Hã? Lembrou aí também? Né? Esse Claro. feedback é importante também, né? Se você puder até explicar um pouco aí daquele momento que o líder ele cobra resultados, ele é uma pessoa que tem que ter tudo isso que você disse aí, mas quando algum subordinado a ele ali ele não cumpre as metas estabelecidas ou não consegue de fato superar as expectativas dele ali, ele tem que de uma certa forma chamar a atenção com aquela educação, né? Ou então fazendo um elogio do que foi bom para depois dar uma puxadinha de orelha bem de leve para a pessoa conseguir entender o que está faltando para ela cumprir a função dela com excelência, né? Que eu acho que isso é importante, né? A pior coisa do mundo são aquelas pessoas que chamam atenção de maneira ríspida, ou, né, com aquela falta de educação, de maneira grosseira, que isso aí eu acho que em vez de motivar as pessoas, faz é desmotivar, inclusive geram até problemas de saúde em alguns aí que ficam traumatizados, né? Principalmente se for um primeiro local de trabalho, né? Um primeiro emprego, imagina, o primeiro emprego já se deparar com um líder desse que não faz sentido nenhum. Então é muito bacana. E sobre gestão, empresários e etc., Pedro, eu queria dizer também que sobre aquela caminhada que a gente falou no início da live, às vezes a gente. Ixi, falta só 20 segundos aqui, não vai dar tempo de falar essa história, não. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade, viu? Só Obrigado. queria deixar um registro aqui, que tem um link lá na minha bio lá, que é sobre 20 dicas sobre compliance. Quem quiser pode baixar lá. E o Pedro vai falar um pouco do trabalho dele.